noite. Começa agora mais uma edição do TL2 Entrevista. No programa de hoje temos a presença do diretor e do produtor do premiado documentário Ilha do Presídio, Gilberto Dutra e Gustavo Alencastro. Tudo bem? Tudo bom. Bom, nos contem um pouco aí dessa história, desse documentário. De onde surgiu essa ideia de gravar lá na Ilha das Pedras Brancas, também conhecida como Ilha do Presídio? O documentário foi uma ideia da nossa colega Marluce. E na hora de arrumar os grupos para trabalhar, me deu uma curiosidade porque tem muita questão de história. E também de uma história política do Brasil, numa época pouco dita, que é a ditadura. E por morar em Porto Alegre, na Zona Sul, a ilha é visível para as minhas caminhadas pela beira da praia. E isso tudo ocasionou daquele interesse pelo tema. E a Marluce é uma colega que ela é bem calma e cativante. Aí, conversando com ela, para a questão de entrar no grupo, etc., ela gostou da ideia. Estava só ela e o Vinícius no começo. Aí, quando eu entrei no grupo, já começou a fechar o resto do pessoal. Logo em seguida entraram a Auriane, também o Eduardo Trindade. Na semana seguinte já surgiu daí o Gustavo. E o Thiago o também. Thiago Nós também. entramos juntos. Entramos juntos. Depois vem as meninas, a Thaís e a Ana Paula. Aí fechou o grupo. E o legal é que todos tinham a mesma curiosidade sobre essa ilha, que era um presídio, a nossa Alcatraz gaúcha, digamos assim. E é uma questão pouco conhecida, até para os moradores de Porto Alegre. E acho que toda a questão de história cativou o grupo para querer fazer esse trabalho. Nós vamos acompanhar agora um trechinho do documentário para a gente entender melhor do que a gente está falando. As condições, eu não vou dizer que eram péssimas, porque nós podíamos ficar o dia fora do prédio, do presídio mesmo, né? Embora a ilha seja bem pequena, nós podíamos ficar fora. A ilha, de longe assim, era bonita, aquelas pedras bonitas, um negócio branco assim, e eu fui indo, numa barquinha, né? Vocês conseguiram falar com os protagonistas da história da ilha, né? Que foram realmente os presos políticos. Como foi conseguir essas fontes e como foi fazer com que eles falassem, recordassem tantas situações? Bom, as fontes... eu acompanhei a entrevista com o Índio Vargas, né? Que foi detento, digamos assim, né? Posteriormente teve uma... Posteriormente não, no mesmo dia, né, nós gravamos também com o Carlos Araújo, lá na residência dele, né, e o Índio Vargas nós gravamos direto no escritório dele, ele é advogado, né, e inicialmente a gente já tinha cogitado, né, Gilberto, a ideia inicial seria o Índio Vargas e o Raul Ponte. Por questões de agenda, o Raul Ponte a gente teve que retirar da ideia inicial. E por questões e acabou até tivemos a sorte que, por questão de importância, o Carlos Araújo era uma fonte muito mais atualizada. Até porque na época que ele foi presidiário da ilha, ele estava junto com a Dilma Rousseff, que era a companheira dele na época. E o Índio Vargas teve a questão que ele fez muitos livros sobre o tema. E teve um livro de ficção dele, que é uma mistura de ficção com histórias reais que ele passou na ilha. Só que no livro o personagem principal era uma mulher. E o Carlos Araújo, ele vivenciou uma época da ilha que foi mais forte. E a história dele também tinha vários temas, tinha várias ideias legais, que da ilha ele conseguia olhar a casa dos pais, que era na beira do Guaíba. Então são fatos curiosos, ao mesmo tempo que eram emocionantes para ele e acabou sendo também para nós. E a nossa outra referência de formação, que foi o professor Jarbas, ele trabalha em Guaíba, no local onde hoje é responsável pelos cuidados da ilha. E foi uma fonte que não estava no plano inicial,
mas acabou tornando-se vital para nós por questões que aquela entrevista foi o nosso fio condutor. Até foi uma Gustavo batalhou muito. Na verdade, assim, o que o professor Jarbas nos trouxe? Ele nos trouxe uma questão que já foge daí da questão da ilha como presídio, né? Ele nos remeteu à época atual, né? Nos explicou que existem projetos, né? Todos oriundos de Guaíba, né? Tudo oriundo da própria prefeitura de Guaíba, levam alunos de escolas, né? Para visitar o local, né? Existem projetos no sentido de revitalizar a área, transformar a área num local para visitação, né? Mas por enquanto não tem nada concretizado, né? Mas ele nos passou essa outra informação que vai justamente de encontro, né? Complementa a questão política, né? Das pessoas que foram aprisionadas lá. Esse que foi o plus da coisa, digamos assim, né? E o Paulo e o João foram duas fontes que nós procuramos que seriam pessoas comuns, pessoas da comunidade, e tivemos a sorte de que eles foram dois pescadores, dois barqueiros da Ilha da Pintada, sendo que, principalmente o João, que era mais velho, ele vivenciou muito a época que a ilha era um presídio. Ele, com o pai dele, conta várias histórias do que ele teve que fazer por lá, que ele disse que foi ele que tirou a peça da ilha, a pedido do governo local. Ele conhecia as pessoas que levavam os presidiários para a ilha. Então, foram duas pessoas que viveram muito aquele momento, como Carlos Araújo e como Índio Vargas. Bom, nós vamos conferir agora mais um trecho de Ilha do Presídio. Tem um buraco ali. Dizem, isso os caras falaram para nós. Para mim, meu pai disseram que tem um buraco lá, era um sumidor. Ali tem muita gente enterrada ali dentro. Passei a noite, eu nunca vi nada. Nunca vi também. Nunca se viu, nunca se presenciou. Só que a gente chega ali para passar a noite, não entra. A gente passa amarrado do lado. Lá fora, não lá subir fora, lá para cima. Sempre fora, nunca lá para cima dentro. não dá. A gente nunca entra na ilha à noite. A ilha inicialmente era para um tipo de preso que hoje não existe mais, um preso ilegal, mas preso comum. Quem desmanchou lá foi eu e meu pai, a Ilha do Presídio. Nós que levamos as grades, tudo de lá, nós que tiramos. Vocês abordaram também muita questão misteriosa da ilha, né? Tem toda a questão de relatos de torturas, possíveis torturas que possam ter ocorrido com os presos, e até esse depoimento das vozes estranhas. Eu queria saber quais foram as histórias mais curiosas que vocês ouviram durante as entrevistas. Olha, teve legal das histórias curiosas, que elas não vieram apenas das pessoas dos estados do João e do Paulo, por exemplo. O João e o Paulo, eles costumam dizer que ninguém dorme naquela ilha, que ninguém passa a noite por lá. Exatamente. Que à noite os barqueiros passam longe porque eles escutam vozes, diz que a ilha tem vultos que caminham na ilha de noite, que as pessoas podem ver. E é legal que não é uma história que, sim, eles contam muito, tem um misticismo, que existe um local que nós gravamos, que é uma plataforma que os militares matavam os presidiários e enterravam lá os corpos, porque não dava tempo de levar até a cidade. Tipo umas fossas, né? Tinha uma plataforma, assim, né? E tinha umas fossas. E, pelo que contam, né? As pessoas, teoricamente, estariam submersas naqueles locais. Enterrado. Agora, vai saber, né? E no contraponto, o Índio Vargas contou uma história que ele vivenciou lá dentro, que ele disse que os presidiários lá, quando ele chegou lá, né? Quando chegou na ilha, os presidiários que tinham lá eram presidiários comuns. Cabe bem pontuado isso, bem pontuado. né? Que a ilha não era presídio político no começo. Eram pessoas comuns que estavam lá, que o governo colocava lá porque não tinha onde colocar. Exatamente. E eles tinham que ir lá, tinham histórias interessantes lá que eles davam para assustar. E já o Jarbas contou uma história mais antiga ainda do que o presídio, do tempo Farroupilha, que é uma outra história mística lá, de uma briga entre dois cadetes do exército Farroupilha da época, mas sempre teve alguma coisa mística na ilha.